Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre o SCPA. Nesse vídeo eu vou continuar o vídeo anterior, que foi o vídeo onde falamos sobre a proposta, e hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a entrada de amostras. Só recapitulando, no vídeo introdutório falamos sobre o preenchimento de grupo e produto, análise, metodologia e preço. Na parte de laboratório, cadastro de organização e laboratório, seria a organização principal e a área de conhecimento, seja físico, química ou microbiologia. No padrão, cadastrar a legislação e os valores de referência. Passamos pelo cadastro do cliente, pelo cadastro e registro aqui das propostas. E agora vamos falar aqui sobre a entrada da amostra. Então, na entrada da amostra, já deixei uma preparada aqui para a gente poder testar. Eu seleciono aqui qual é o solicitante e o pagante, quais são os contatos, certo? E o sistema me libera todas as propostas aqui aprovadas para eu poder selecionar desse solicitante e pagante. Quais são os itens aqui que eu posso utilizar, certo? E aí pede os demais dados. Ele já traz da proposta a amostra, o grupo e o produto que foram pré-definidos, isso com o cliente. Pede os demais dados aqui necessários para eu complementar essa amostra, local de coleta, lote, temperaturas e etc. A gente vai informando aqui alguns deles apenas selecionando. E aí insere-se com o botão de incluir. Nota que essa amostra em si, certo? Ela já passou por esse processo de inclusão. Então ela já passou aqui por algumas das fases. Essa tela superior, aqui essa parte superior, esse quadro branco, ele indica em qual fase essa amostra está. Então a amostra número 1, ela já passou pelas fases de inclusão, que seriam as fases de aberto, sem análise com análise. No caso aqui ela normalmente vai passar para a fase direto de aberto com análise, porque a proposta ela já traz algumas análises para nós, dependendo do item que nós selecionarmos. Aberto sem análise vai ser mais quando o sistema estiver muito em operação e você precisar fazer uma reserva de números, por exemplo, e seria para apenas manter uma sequência numérica para um determinado cliente. Então, nesse caso específico, o sistema traz aqui a amostra com aberto sem análise, mas normalmente vai ser aberto com análise. Então, aberto com análise ou sem análise significa que acabou de registrar-se a amostra, certo? Em seguida, depois do registro inicial da amostra, entra-se na rotina de impressão de guias, tá? De guias de acompanhamento, que pode variar de acordo com o tipo de laboratório, e em seguida é feita a confirmação da entrada dessa amostra, e aí o pessoal do laboratório já vai poder fazer a análise e posteriormente lançar os resultados. Então, nesse caso dessa amostra aqui, ela já está no laboratório. Significa dizer que essa análise aqui, essa amostra está em análise, ou seja, a análise está em andamento. Quando os resultados forem lançados, o sistema automaticamente vai alterar a fase dessa amostra para verificando, ou seja, um supervisor, um RT, um responsável técnico da organização, vai fazer a verificação dos resultados lançados, e aí ele, concluindo o lançamento, a fase automaticamente vem para concluída e finalizada. Ok? Então, eu não tenho muitos dados para demonstrar aqui, eu tenho só uma amostra teste que eu incluí, porém você pode usar essas fases para verificar todos os protocolos que estão, por exemplo, em aberto com análise. Clicando em consultar, ele exibe nessa tabela de dados aqui os protocolos que estariam nessa fase, e assim sucessivamente. E também, caso algum cliente ligue e entre em contato querendo saber sobre a fase de algum determinado produto, alguma determinada amostra que foi enviada, por essa tela aqui o operador tem capacidade de, pela fase e pela situação, que também vai estar ou como solicitada ou como concluída, de repente uma outra situação como cancelada, por exemplo, saber exatamente em que posição está a amostra para poder informar corretamente o cliente. Ok? Então essa amostra
Tendo todos os dados aqui preenchidos, você clica em incluir, ele vai dar a mensagem na tela de registro incluído. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui, incluir uma segunda amostra para esse ponto aqui dessa proposta. Então ele inclui as análises e em seguida ele inclui a amostra. Então, para eu saber quais são as análises aqui dessa amostra, eu seleciono a amostra aqui, sempre usando essa tabela aqui. Na posição aqui na esquerda tem um botão que preenche toda a tela. E aqui nas análises temos as análises incluídas aqui, acidez e aspecto, por exemplo. Caso eu não queira uma dessas análises aqui, eu posso selecionar aqui e excluir, certo? E aí a amostra só vai constar uma das análises. Porém, se eu quiser incluir análises que não estão na proposta, aí é necessário que seja revisada a proposta, pois as amostras aqui, de acordo com a 17025, elas precisa constar na amostra exatamente aquilo que foi acordado em proposta, ok? Muito bem. Após a confirmação da nossa amostra, iremos aqui para a tela de lançamento de resultados, aqui que fica presente no menu análise, resultados de análises, ou podemos acessar facilmente aqui pelo menu rápido resultados, ou com a tecla F5, ok? Então vou selecionar aqui o protocolo número 1, nota-se o seguinte, ó, demonstração daquilo que eu falei com relação à fase. O protocolo 1 ele está no laboratório, ou seja, ele está disponível nessa tela de lançamento de resultados. Então aqui temos uma análise para lançar o resultado. Já o protocolo número 2 está aqui na fase de aberto com análise. Então eu preciso confirmar ele. Clico em sim, ok. Ele já não deixa mais eu excluir esse protocolo. E aí ele passa a estar disponível aqui também, já para lançar os resultados. Então vou pegar, por exemplo, aqui o protocolo número 2, que tem duas análises, aí que fica com um pouco mais de dados para a gente testar. Então, clicando aqui em data início, eu posso lançar já o resultado aqui dessa análise. Esse é um caso específico que não tem valor de referência cadastrado. Se tiver valor de referência, ele vai exibir aqui na tela qual é o valor de referência, certo? Como esse é um caso de exemplo que eu peguei, eu não me atentei com relação a produto e combinação de análise, produto e legislação e etc. Então, mas não tem problema. O sistema ele automaticamente faz esse link para você do produto com padrão e etc. Certo? Vou aqui então digitar um resultado, por exemplo, 1,0%. Vou clicando aqui em colar abaixo, ele vai alimentando essa tabela aqui, e quando a gente finalizar, 2,0 aqui por cento, por exemplo, 2,0, o aspecto vou colocar límpido aqui. Vou colar abaixo também. Se eu terminar todas as análises aqui, se eu lançar todos os resultados, o sistema automaticamente vai enviar essa amostra para conclusão, ou seja, nessa tela aqui pode ser um auxiliar, um estagiário ou qualquer coisa, qualquer cargo nesse sentido que pode lançar, simplesmente digitar os resultados, e aí na tela de conclusão o RT responsável pelo laboratório vai conferir esses resultados e então dar o parecer final sobre a amostra. Aí a gente faz isso aqui pelo menu protocolo, conclusão de protocolo, ou pelo menu rápido aqui, concluir. Então aqui eu tenho o protocolo número 2, certo? E aí se tiver algum problema eu simplesmente seleciono a análise e mando reanalisar, ele vai devolver o protocolo para a tela anterior, vai gravar um histórico desse resultado digitado e vai informar que existe uma amostra com reanálise para poder ser redigitado o resultado, ou ele pode dizer que, por exemplo, esse laudo, esse protocolo está aprovado. E aí clicamos aqui em concluir, certo?
ele já define a assinatura que vai sair no laudo de acordo com o técnico que está logado. Então, como eu sou tecnicamente um técnico logado dentro do sistema, ele já me associa como responsável pela conclusão dessa amostra. E aí já vai estar disponível a amostra número 2 para impressão de laudo. E aí você pode imprimir o laudo direto pela tela de impressão de laudo. E aí, em seguida, gerar um arquivo PDF ou imprimir numa impressora. E aí, disponibilizar para o cliente. Aqui já aparece os meus dados, certo? As análises aqui que a gente realizou, a análise de acidez. Aqui eu vou tentar dar um exemplo aqui, já utilizando a referência para vocês olharem como que vai ficar. Então vou pegar aqui o grupo e produto 2 e 2, vamos aqui em padrão, registrar novo padrão, a gente aproveita e faz uma demonstração com relação ao padrão também. E aí vou selecionar aqui a análise de acidez, que é uma das análises que tem naquele laudo, sobre uma legislação qualquer aqui. Ok? Todos os dados aqui tem que bater, ou seja, se você lançou o resultado em porcentagem, a unidade tem que estar em porcentagem, mas isso é bem intuitivo, eu diria. Então eu vou colocar aqui um valor de referência como 1,0, por exemplo. Vou clicar aqui em incluir. Ah, desculpa, eu esqueci da situação. Ok. Situação normal, inclui. Ok, aqui tem um botão chamado associar novos padrões, que é justamente para ele associar ao laudo os padrões que a gente cadastrou quando a análise já tinha resultado. Então, na hora que eu clicar em imprimir aqui novamente, ó, ele automaticamente associou o valor de referência da legislação aqui, decreto número 9013, à análise de acidez que a gente acabou de cadastrar lá no padrão. E para todos os laudos que forem, para todos os protocolos que derem entrada a partir de agora, esse link aqui vai ser automático. A gente precisou fazer esse procedimento agora porque esse cadastro não existia ainda no sistema, por isso que a gente precisou dar esse passo a mais, mas ele nos próximos laudos já vai ser automatizado. Aqui ele sai a descrição completa das metodologias utilizadas, notas e legendas aqui de acordo com o que a gente inserir no laudo e assim por diante. Lembrando que modelo de laudo de proposta é totalmente personalizável, basta que a gente receba o modelo de vocês e a gente desenvolve o layout de acordo com a necessidade do cliente sem problema nenhum. Não é o cliente que precisa se adaptar a esse modelo e sim o contrário, nós que desenvolvemos o laudo de acordo com a cara do laudo do cliente, ok? Bom, feito isso até aqui, a gente chega no final dessa apresentação. Mais detalhes, entre em contato com a gente, marca uma visita. A gente está à disposição para poder mostrar pessoalmente, dar mais detalhes do sistema. Como, por exemplo, aqui na gerência, temos aqui os controles gerenciais, temos vários relatórios já pré-definidos aqui, como indicadores de desempenho, relação de propostas, preços por produtos, algumas tabelas em Excel que o sistema converte, certo? Controle de descarte de amostra, por exemplo. Tudo isso dá para ser padronizado de acordo com a necessidade do cliente, ok? Então entre em contato com a gente, marca uma visita para ter mais detalhes. Estamos à disposição, certo? Muito obrigado e até a próxima.